Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, dia 17 de maio. Vamos fazer aquela nossa análise dos principais ativos negociáveis e também ir para o Sniper, né? A execução da estratégia do Sniper Kamikaze, obviamente. Lembrando que nós estamos fazendo um resumo diário também matinal, tipo aqueles morning call, tá? Estamos fazendo uns ajustes no áudio ainda do Rodrigo, mas assim, ele é muito bom e fala bastante de commodities. Se você gosta de commodities, vale a pena acompanhar. Está saindo 7 horas da manhã, talvez um pouquinho antes, mas antes da abertura de Nova York aí, com certeza. Dá uma olhada e amanhã o áudio já deve sair mais perfeitinho, beleza? Bom, vamos lá, vamos para a nossa análise. Já vou colocar os gráficos aqui. Começando, como de costume, pelo índice dólar. Tem essa zona aqui na segunda-feira, anteontem, quando eu gravei, né? Eu falei que se o dólar viesse para cima dessa zona, a gente poderia meio que falar que ele estava querendo fazer uma tendência de alta aí. E isso se confirmou hoje, né? Rompeu aquele nível. Então o dólar aí querendo ganhar alguma força, se a gente olhar no diário, ele foi para cima da média de 20 e querendo fazer essa tendência de alta aí depois de fazer um ciclozinho de baixa a partir de 8 de março, né? A verdade é que está difícil de pegar tendências, né? Quando a gente acha que a gente vai conseguir pegar uma tendência, ele inverte, né? Mas enfim, a gente tem que ficar esperto para pegá-las no começo e sair antes dela revirar, né? Nós estamos vendo tendências. Aqui chega a ser uma mini tendência, né? Tendência, se a gente for ver aqui, foi de 13 de março até 10 de maio, né? Assim, só que o problema é que onde que seria o sinal de entrada, enfim. Mas dá para pegar a tendência a gente também sair, né? Cada vez ficando mais claro como que a gente tem que saber o momento certo de sair também e pôr no bolso para não voltar tudo, né? Bom, é isso do dólar. Euro, o que a gente viu aqui hoje? O euro fraco, novamente. Hoje saiu, quer ver, a gente veio no calendário aqui, ó. De manhã cedo eu já ouvi lá o Rodrigo falando no nosso Morning Call como que veio o CPI, né, o índice de inflação veio em linha e até o mês de abril veio 0,1 abaixo da expectativa. Isso ajudou aí no euro, nessa quedinha do euro, né? Inflação mais baixa significa menos preocupação gigantesca com a inflação e talvez ter que dar menos juros lá na Europa, né? Não que seja uma certeza, né? Mas enfim, ajuda a contribuir aí nisso, certo? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que eu desliguei que estava muito frio e agora já esquentou de novo. Então é isso, o euro veio, caiu, nós estamos fora, né? A gente já tomou um stop no euro aqui quando ele fez essa pernada aqui, né? Na sexta, que a gente estava justamente tentando pegar essa tendência de alta. E por isso também que a gente fez a mudança do Sniper, né, para essa temporada, né, de conseguir pegar essas tendências quando ela inverte aqui na média de 20, a gente tentar surfar, né? Não tem que esperar ela tocar lá em cima e voltar, porque olha só, essa aqui, ó, ela foi na temporada passada, teria que esperar ele tocar aqui e pegar só aqui, né? Ainda seria uma boa entrada, né? Se conseguisse sair aqui certinho, porque, olha só, se a gente pegou, vamos supor que pegou a entrada aqui, né? Quando ele voltou aqui na média, conseguiu pegar esse fundinho aqui. Olha só, ele foi lá em cima e se não fechou e esperou ele cair isso tudo, era uma trade que se saiu com pouco ganho, né? Saiu ali com 81 pips, né? Então, também não é pouco, mas imagina você carregar esse tanto de dia aqui, tá? Só falando essa questão aí do saber o momento de certo sair e tal, que vai totalmente ao encontro dessa posição aqui. Olha só, nós temos uma posição aqui no dólar ien, que hoje subiu aí 0,96, quase 1%, tá? E também que fez um topo duplo aqui, né? Um topo triplo, até se a gente considerar ali, mas mais próximo aqui um topo duplo. E o que é? Tendência de alta, né? Clara tendência de alta aqui, se a gente olhar no diário, se a gente olhar no mensal, ele segue esse padrão de tendência de alta, tá? E a gente fica, pô, por que eu não vou fechar essa operação, né? Tendência de alta e tal. Só que a chance agora dele fazer uma retração e voltar aqui na média de 20 é altíssima, né? Se a gente olhar aqui de 4 horas, olha só, ele foi lá para fora forte,
fora do canal. Então uma retração aqui, próxima aqui do, vamos colocar aqui do 136,49, que seria, cadê? 136,49, tipo aqui, ó. Cadê? 49. Aqui, ó. Uma retração nesse nível aqui, bem provável, né? Então o que a gente vai fazer? Aí que é bom da gente estar com uma conta que permita. O problema é quando a gente está com uma conta muito pequena e não permite o quê? A gente está com 2 microlotes aqui no dólar IE. Então o que a gente vai fazer? Ok, é uma tendência de alta, eu quero continuar surfando. Mas ao mesmo tempo, eu quero já pôr um pouco no bolso, porque se isso aqui fizer um topo duplo e ele voltar, eu não quero perder todo esse ganho. O que eu vou fazer? Fazer um fechamento parcial aqui, ó. Fechamento parcial, eu quero fechar um microlote e beleza, pus no bolso, certo? Então o que eu tenho que até que fazer aqui? Eu tenho que vir aqui nas trades aqui que estão aqui, ó. Essa trade, por exemplo, do dólar ien, ela tá aberta desde quando? Vamos ver. Será que eu nem pus ela aqui? Nossa, eu tô falhando aqui, mas é bom que tem lá tudo no aqui, né, gente, deixa eu ver aqui, vamos lá no dólar ien. Ela foi aberta dia 7/5. 7/5. Então ela teria que estar aqui, ó. E tem que ser duas, porque uma já fechou e a outra vai ficar aberta, né? Então compra. Bom que tem tudo gravado também, né? Então não tem perigo. 2 microlotes aqui, um e um. Então aqui a gente já fechou um, né? Então eu tenho que colocar o fechamento de um deles aqui, que foi hoje, dia 17 de março. Eu vou preencher essa planilha direitinho, tá? Com todas essas coisas aqui, e para não ficar errado, mas não vou ficar fazendo isso aqui durante o vídeo, que você não precisa ficar vendo eu preencher planilha, né? Bom, então é isso, dólar iense, a gente já mostrei no mensal, dá uma passadinha no semanal pra gente ver também como é que tá bonito, uma tendência de alta, mas nossa decisão é no diário ele já chegou, podia esperar ele tocar lá em cima? Poderia, mas ele já chegou bem próximo desse topo aqui, tá? Então ele chegou numa resistência, quer queira, quer não, olha aqui como é que foi, aqui atrás foi o nível de resistência que ele virou, então eu acho prudente a gente pôr pelo menos um microlote no bolso aí, tá? Vamos lá, o dólar iense. E além disso, a gente pode até diminuir esse stop aqui também, na política de tolerância zero contra a média de 20, né, que é a nossa aliada aqui, subindo, deixei um espaço longe da média de 20, abaixo desse mínimozinho aqui, tá? Então já reduzimos o risco aí dessa trade. Fechado? Euro-ien. Euro-ien, um movimento bonito hoje aqui, né, lá subindo 0,7 também nessa queda do ien. A gente não pegou essa entrada aqui, eu falei, ó, nós não vamos pegar, por quê? Porque no mensal não tá bonito, no mensal ele tá parecendo muito esticado, ainda tá, não dá entrada pra gente no mensal e não vamos entrar, por mais que fale, é uma tendência de alta e tal, mas tá quase sobrecomprado aqui no mensal, então nós não vamos entrar, tá? Vou colocar, por exemplo, o RSI aqui, ó, por exemplo, RSI, que é um clássico para a gente ver sobrecomprado. Olha como é que ele está lá. Sobrecomprado, né? Só título de exemplo aqui, a gente vê lá, do 0 ao 100. Ele já saindo para fora do 80 ali, tá? Enfim, sobrecomprado e ficamos de fora e vamos ficar sem arrependimento. Nós já pegamos um movimento de enfraquecimento do euro aqui, bonito hoje. E se tudo der certo, a gente continua. Se tudo der mais certo ainda, ele pode voltar aqui e a gente conseguir comprar mais um pedacinho, é isso aí. O mais importante é a gente controlar nossas perdas, né? E isso eu estou ficando cada vez mais atento e trazendo, eu tenho convicção que a estratégia vai ficar cada vez mais redondinha, tá? Dólar australiano, lembrando, essa estratégia a gente criou para o projeto, tá? Então foi criada especificamente para o projeto Sniper Kamikaze e estamos ainda ajustando e eu tenho certeza que ela vai ficar muito boa. Dólar australiano, está aqui muito próximo da média, difícil, né? Teria que pensar uma venda aqui, ó. Eu até falei olha só, na segunda a gente gravou, tinha dado essa vela verde, eu falei, ó, é bonita essa vela verde, mas tá abaixo da média de 20, a gente tem que pensar venda. Olhando no mensal também, é venda, olha aqui, ó, clara tendência de baixa aqui no mensal, né? No diário, se a gente for ver, tá até dando uma oportunidadezinha de venda, só que ele não tá tão limpo, né, digamos assim, ele tá aqui
ontem ele subiu, veio aqui embaixo, aqui apareceu o comprador, né? Assim, é difícil de ter aquela também entrada limpa, linda, maravilhosa, mas por enquanto acho melhor a gente ficar de fora, tá? Deixa eu ver o de 4 horas aqui rapidão. De 4 horas já está até mais bonitinho uma venda, né? Não era para usar o 4 horas não, mas eu estou pensando em colocar uma venda aqui no dólar australiano, que seria o que? Dólar forte e dólar australiano caindo, né? Eu vou colocar uma venda, vou entrar pequeno, tá? Um microlote, apesar de que também é complicado esse negócio de entrar pequeno, né? O nosso risco, tipo aqui, 67,25. Nova ordem. Stop loss, sell, 67,25. 4 microlotes, ele está dando 1,7% da conta. Tem a venda, né? Especialmente por causa do mensal aqui, dentro da estratégia, assim, não por causa dessa vela desse mês, porque o mês não fechou, a vela não fechou, mas por causa do mês passado. Tem esse suporte aqui que preocupa, mas se a gente vê no diário, né? Se a gente colocar, por exemplo, num gráfico em linha aqui, ele está abaixo da média de 20, né? Então, entrou na mira, vamos executar, né? Tá aí. Estamos com a nossa tradezinha do sniper. Subiu um pouquinho esse stop, só para ficar acima desses topinhos aqui, tá? E então aí, ó, o risco da conta 28,92. Vou colocar aqui, então nós temos aqui também áudio USD, venda. Só é importante a gente colocar esse aqui, o risco 28,92. E o saldo em conta, que é 1504.49. 1504.49. Beleza. Digitei errado aqui, 1504.49. Fechou. Próximo ativo, GBP AUD. Eu já tinha comentado até isso, né? Assim, de certa forma, a gente já está vendido no dólar australiano, porque a gente está comprado no GBP AUD com 3 microlotes, né? Então, eu tinha até esquecido para abrir essa operação ali, mas está dando a trade lá, e são 2 pares que estão, vamos executar. Aqui tá beleza, tá indo, né? Mas uma coisa para a gente ficar atento que é o meu ponto todo que eu tô querendo falar desde o começo do vídeo se ficar, quanto mais ele ficar de lado e não ir para o lado que a gente quer, mais a gente tem que ficar intolerante com aquela trade, tá? Eu vou mostrar isso com um exemplo prático daqui a pouco. Mas a gente vê aqui que o GBP, cadê? O GBP AUD tá aqui, ó, nossas posições, né? Tá aqui uma entrada aqui e outra aqui. As duas estão até no positivo, se a gente olhar, né? Uma 4 dólares, a outra 4,58. Mas a gente tem que ficar atento a essa questão, tá? Ficar atento a essa questão. Acho que os dois stops estão exatamente no mesmo preço, né? Então, vamos ver um aqui só para não ficar os dois assim, para a gente ver os dois. Estão com bastante espaço, tá vendo? E eu já vou mover, porque eu não quero dar esse espaço todo. Eu tinha movido quando ia ter aquele anúncio lá do GBP, não quero dar esse espaço todo, por quê? Porque se ele vier para cá, ele foi para baixo da média de 20, né? E eu não quero ficar carregando essa trade se ela for para baixo da média de 20, tá? Então, o de 1 microlote eu vou deixar aqui. O de 2 microlotes eu vou colocar aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se está certo. Não, ficou invertido. Então, vamos lá. 2 microlotes aqui. E o stop de 1 microlote eu vou deixar aqui mais pertinho. Tá? Fechou. É isso. Diminuir bastante o risco dessa trade também aqui. Não quero deixar ele ir muito contra a gente, contra a média de 20, tá? Petróleo fez a gente sofrer um pouquinho nesses dias aí. Anteontem ele subiu um pouquinho, na segunda, ontem ele caiu e hoje ele subiu aí 3%. E ele foi parar onde? Bem lá na média de 20, tá? Esse aqui nós já estamos com o preço próximo da média de 20, já está um pouquinho acima também, não precisa ficar colado. E aqui é isso, ele dá um espirro, ele vai pegar o nosso stop aqui
e a gente vai perder aí $25, né? Nada de outro mundo, tá bem tranquilo, a gente estava perdendo 50, né, nas três negativas. Ele ainda pode reverter, porque se a gente for olhar aqui, tá dentro da nossa estratégia, né? Esticou, retraiu, esticou, retraiu, esticou, retraiu, esticou. Essa esticada não veio abaixo dessa, então nos preocupa um pouco, porque não é o mínimo mais baixo, tá vendo? Aqui é mínimo mais baixo, topo mais baixo do que o topo anterior, aqui uma mínima mais baixa. Então ele pode estar querendo voltar a fazer uma tendência de alta, né? Então a gente tem que ficar atento, mas pelo menos a média de 20 segurou, isso dá um alento. Mas aqui já fica assim, eu não queria que isso tivesse subido, ainda mais na trade que já esteve no terreno positivo, nós abrimos ela bem, né? Mas tá bom, vamos deixar aí, se a gente olhar aqui, ó, ela ainda, a gente está agora perdendo $11, né? Não é nada assim de outro mundo, mas é isso. A gente tem que tipo deixar amanhã. Essa eu não vou mover o stop, porque eu falei, é um ativo mais volátil, né? E ele já está perto da média de 20 aqui, já está um pouquinho acima desses topos. Então vamos ver, se amanhã ele romper e ficar brincando aqui acima da média de 20, aí a gente pode pensar em fechar na mão, tá? Nesse prejuízo aí, mas por isso, por enquanto, vamos deixar rolar. Se a gente olhar no mensal, ele está abaixo da média de 20, apesar dele ter feito uns pavios grandes lá para baixo, né? Tem aqui um suporte muito importante nesse nível aqui dos 60, dos 78, e agora a minha internet resolveu travar, mas vamos que vamos. Na verdade, parece que é o TradingView que travou, né? Deixa eu dar um enter aqui, vamos ver se ele vai. Tá bom, o petróleo a gente já viu, vou pular aqui, vou lá pro ouro. Pro ouro, ele é o motivo de quase tudo que eu tô falando aqui hoje, porque o ouro pegou o nosso stop, tá? E olha que engraçado, dias atrás eu até falei, nossa, tá bonito aqui, nós estamos querendo até comprar, né? Faz sentido a gente comprar mais, entrada bonita, eu só não vou comprar mais por causa do risco, não sei o quê. E ele, né, tinha tocado ali em cima, voltou aqui, ó que beleza de compra para ele vir aqui. Só que não, né? Só que ele rompeu a média de 20 e foi. E o meu stop não estava tão perto, não estava tolerância zero. Estava uma tolerância relativamente baixa, mas foi. Na verdade, ele nem pegou ontem nessa quedinha, ele pegou hoje, tá? Então vamos mostrar lá, lembrando que aqui é transparência total, ó. O Gold, a gente perdeu 21,60 líquido, bruto, mas líquido foi mais, por causa do carrego. Ainda tem isso, tá vendo? Que é complicado ficar com ativo que o carregue é contra a gente, porque a gente ficou com esse negócio aberto desde 18 de abril, deu quase um mês essa trade e não andou. Por isso que eu falei do negócio de não andar para o lado que a gente quer. Conclusão, 37,15 para a gente um pouquinho de prejuízo na nossa planilha. Cadê? Vamos ver. Essa aqui eu também esqueci de pôr, pelo amor de Deus, eu estou muito relapso. 18/4, ele tem que encaixar aqui, ó, essa entrada de ouro. Bom, vou só registrar a perda aqui de uma vez, que foi de 37,15. Certo? Depois eu faço o resto aqui. Era uma compra de ouro aqui, um microlote, não é isso? Um microlote. Enfim, vamos seguir, né? Então, aí aprendizado. O engraçado é que no vídeo de segunda-feira, se você está acompanhando, eu vi e falei, não, é um contrassenso a gente deixar o ouro aberto, porque no mensal ele tá fazendo, ele não tá bonito, no Eurien eu tô deixando, eu não entrei aqui no ouro, eu tô negociando, eu tô deixando na esperança, e ele foi e mostrou, realmente, você vai agir com contrassenso, você vai ser, como é que fala? Contraditório, então toma o seu stop aí, né? Agora ele vai entrar nesse rangezinho aqui, né? Que tem um suportezinho para ele aqui, mas enfim, que negócio, no longo prazo ainda sou a favor, mas eu acho que no curto prazo talvez tenha ficado crowdado, né? Se a gente olha vários gestores aí comprados no ouro, tem muito fundamento a favor do ouro, mas quando está todo mundo para um lado, é comum do preço ir para outro, né? A gente pode ver aqui, ó, um site legal para ver isso aqui, ó, o DailyFX.
que tem o deles aqui, ó, quer ver, ó? Sentiment. Análises, cadê o sentiment? Esse sentimento que eu já mostrei outras vezes, mas é como é que estão posicionados os traders da IG, que é uma grande corretora. Tem outros, tá? Tem até com um agregador, já mostrei outras vezes, mas eu vou trazer esse aqui só a título de exemplo. Vamos olhar lá o Gold, ó. Olha lá, tem 65% dos traders comprados. E ele coloca isso como sinal bearish, tá vendo? Por quê? Porque o varejo está comprado. Quem está do outro lado? Os grandes bancos, os provedores de liquidez. E quem que geralmente ganha dinheiro? É o trader do varejo ou é o grande banco? Né? Então, é bem interessante de se observar isso, tá? Os sentimentos. Aqui é a mesma coisa, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o que a gente está ganhando dinheiro. É o contrário, ó. É bullish, por quê? Porque 67% dos traders do varejo estão vendidos. Tá? E aqui, ó, e você ainda tá vendo mudança aqui dele caindo, ó, tá diminuindo a posição comprada, aumentou a posição vendida, tá nessa tendência ainda, tá? Por isso que é o sinal dessa forma, tá? A prata aqui, ó, por mais que tenha muita gente comprado, ele tá mixed, por quê? Porque parece que deve ter parado de aumentar os compradores, tá? Enfim, mais uma ferramentinha aí para você poder usar para suas análises, essa parte de sentimento, tá? A Bolsa da Alemanha, olha aqui, 87% vendido, né? Então, aí ele deu um sinal de bullish. Enfim, eu tenho vontade de um dia operar só criar um robô só que opera sentimento, mas nada é simples, né? Não existe uma regra de ouro, assim, uma receita de bolo que vai sempre dar certo. Mas é algo que eu gosto de olhar de vez em quando e eu tinha certeza que o ouro... Eu abri aqui, eu tinha certeza que o ouro aqui ele ia mostrar que estava mais comprado, tá? Enfim, vamos seguir. Próximo ativo, Bitcoin. Bitcoin também sofrendo. Eu até falei que a gente tinha que procurar uma venda no Bitcoin, porque ele está abaixo da média de 20, mas não vendemos, ainda bem porque hoje ele subiu aí um pouquinho. Talvez se ele der um padrãozinho de venda, aí a gente pode pensar em vender. Esse mês aí ele está meio que conseguindo segurar acima da média de 20, né? Vamos seguir só olhando o Bitcoin aí, ainda sem uma direção muito definida, né? Ele chegou a ficar bem sobrevendido aqui. Se a gente for olhar num time frame menor de 4 horas, ó, teve uma vela forte aqui. Isso aqui é bem saudável e aqui a gente tá vendo, ó, esse fundo aqui é mais baixo que esse aqui, né? Ele está tentando fazer topos mais altos. Se ele conseguir tocar aqui no de 4 horas, né, ele pode voltar a fazer uma tendência de alta. Mas nós não operamos gráficos de 4 horas, é só para a gente ter um gostinho aí desse time frame menor e vamos ficar de fora só olhando, beleza? Próximo ativo, Bolsa Americana. Bolsa Americana subiu 1%, então ela meio que contrabalanceou nossa posição no petróleo aí. Olha que interessante, se a gente for olhar essa Bolsa Americana, quer ver, ó, a gente tem, olha só que interessante, deixa eu mostrar aqui a Bolsa Americana US 500. A gente está usando de margem nela $20, tá? E a alavancagem do US 500 é de 100 para 1. Então, nós estamos aqui gastando igual a 20 vezes 100. 2.000 de notional, certo? Então, se já a posição de petróleo, que eu também não coloquei aqui, vamos ver que dia que a gente abriu o petróleo. O petróleo foi aberto dia 11/5. Você já nem lembra aquelas ali. Deixa eu colocar aquilo ali, ó. Os Japanese foi a abertura 7/5. 07/05/2023. O GBP AUD são duas aberturas diferentes. Cadê o GBP? Posição de 2 microlotes é 10, não, 1 microlote é 9/5 e depois 10/5.
9/5/2023 igual a esse mais um dia, certo? Certo. Agora aqui eu tenho que encaixar a do petróleo, que eu não tinha colocado. US Oil, né? Que dia que foi? Já esqueci. Vamos lá. Charts. US Oil, a gente comprou no dia 15/5. 15/5/2023. Já vou aproveitar e colocar da Bolsa dos Estados Unidos também, que a gente comprou no dia 15/5. Mesmo dia a gente abriu as duas. Tá. Aqui é venda. Escrevi errado. US Oil. Tá. E também aqui é um microlote. O que eu tô falando isso tudo só para poder falar o seguinte? Olha só, o petróleo. Vamos lá. Petróleo a gente está usando 21 de margem. Quanto que é a alavancagem dele? Acho que é 100 também. Vamos ver. Não, ela é de 33,3. Então a gente está usando de margem, ó, 21,47 igual a 21,47 vezes 33,3. Tá? A nossa posição de notional do petróleo é bem menor. É $700. Então, olha que interessante. O que eu estou querendo falar aqui? Fiz isso tudo, preenchi a planilha toda aqui, que eu não ia preencher, só para você poder ver o seguinte, que hoje o petróleo subiu 3%, que fez a gente perder essa variação, e a Bolsa dos Estados Unidos subiu 1%. Os dois praticamente deram a mesma variação em dinheiro para nós. Por quê? Porque o notional aqui é quase 3 vezes maior. Né? Vamos ver exatamente qual que é a diferença aqui. Ó. É 2,8 vezes maior. Tá? Então, por isso que é importante você ajustar de acordo com a volatilidade, o tamanho da sua posição e do seu stop, enfim, você já sabe como que a gente faz. Mas por isso que eu gosto de colocar, esse aqui eu estou colocando saldo em conta, eu estou colocando no lugar errado aqui. É aqui, ó, no volume financeiro. Por isso que eu gosto de colocar o volume financeiro aqui, para a gente ter uma ideia de quanto que a variação daquele ativo vai impactar na nossa conta como um todo. Beleza? Porque às vezes, um microlote de uma coisa não é a mesma coisa que um microlote de outro, em termos de notional, né? De quanto que você estaria comprando no mercado daquela coisa. Acho que ficou mais ou menos claro, né? Bom, sigamos. Próximo ativo, Bolsa da Alemanha, que a gente viu aí que está num sinalzinho de compra lá, todo mundo do varejo vendido, né? Acho que muito por causa desse topo aqui no mensal, ele está num topo histórico no mensal. Já namorei várias vezes abrir posição na Bolsa da Alemanha, não abri por quê? Porque para a gente abrir uma posição, a gente teria que colocar um stop tipo aqui assim, no 15,667, isso, a gente não tem dinheiro para isso, né, dentro da nossa gestão de risco. Ó, olha aqui, ó, 15,667, dá 7% da conta, tá? E se eu abrir, ele vai cair, justamente porque a gente não está seguindo a gestão de risco. Mas eu também já falei isso na segunda-feira, ele tem uma correlação muito alta com a Bolsa dos Estados Unidos, né? Não que seja perfeita, mas tem uma correlação alta, as duas bolsas, então, de certa forma, a gente tem um movimento aqui que a gente consegue explorar de um ou de outro, tá? Ou seja, estando posicionado aqui, possivelmente, se isso aqui subir, esse aqui sobe também. Hoje, ó, as small caps lá nos Estados Unidos subiram bem, subiram 2,3, isso foi mais no final do dia o movimento, tá? Se a gente olhar aqui, ó, no começo do dia teve até uma queda que chegou a cair 0,7 e depois, ó, às 11 horas, quando foi abrir o mercado americano, reverteu e subiu forte, mais forte do que as empresas de tecnologia que estavam puxando o índice, tá? Vamos ver se foi por causa de alguma coisa que a gente teve aqui às 11h30 a gente teve estoque de gasolina, acho que não. Não acho que tenha sido essa fala também do membro do Banco Central Europeu, não. Enfim, certo? Seguimos aqui, já vimos, vamos para Brasil, Zil. Bolsa Brasileira hoje, mais uma altinha de 1,5, engrenando aí, ó, fechando depois de muito tempo aí acima de, se a gente for ver no spot aí, conseguindo fechar acima de 109 mil pontos.
Eu já falei aqui que para a gente entrar, ele tem que fazer uma retração próxima desse nível, a gente pode até subir um pouquinho, tem que fazer uma retração perto da média de 20 aqui para a gente pensar em comprar, né? Senão, vai com Deus, pode subir, um abraço, né? A gente precisa dessa retração para poder comprar. Não teve essa retração aqui, tá vendo? Nem nesse nível que depois dele romper, foi embora, acontece. Já o dólar real, nós estamos posicionados, tá? Ontem ele teve uma alta legal aí de 0,8, hoje ele vinha subindo e perto de 1 hora da tarde, ele meio que reverteu. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. E o que acontece? Aqui na XTB, o dólar real, ele fecha, aqui para a gente poder negociar lá de fora, aqui ó, ele fecha 3 horas da tarde, tá? Então não dava para eu abrir essa operação agora no final do dia. Então o que eu fiz? Eu abri mais um microlote de venda no real brasileiro, tá? Tá aqui, estamos até ganhando um dinheirinho nele, certo? Então nós estamos com 2 posições aí. Uma aqui, ó. Não, aqui eu estou mostrando o GBP/USD, desculpa, o USD/BRL. Uma que a gente abriu aqui, estamos ganhando já 48 dólares, e hoje a gente abriu mais uma venda, estamos ganhando 89 centavos de dólar aí, tá? Tá dentro do limite de risco da conta, ó. Se você for ver aqui, tá 2,29 e aqui tá 1,22. Passou um pouquinho, né? Tá 3,5 aí, mas eu considerei uma posição interessante, deu esse padrãozinho aí. Ainda tem um bom espaço para ele ficar sobrevendido, tanto no diário quanto no mensal, né? Então tem bastante espaço para ele cair, provavelmente até no semanal também, tá vendo? Então, se ele vier aqui, ó, lá no... Quer ver? Vou colocar no à vista aqui, que é onde que as pessoas olham mais. O dólar vir aqui no 4,85, alguma coisa assim, já dá pra gente fechar essa posição com um lucrinho bacana aí, tá? Para encerrar o sniper de hoje, que já ficou bem grande, vamos olhar o yield do dólar americano, né? O yield do tesouro de 10 anos, hoje subiu mais um pouco aí, 0,85, foi lá para casa dos 3,5, né? Por isso que a gente está vendo o dólar alto, de certa forma. Legal que mesmo o yield subindo, a bolsa subiu, então talvez um pouco de menos percepção de recessão no curto prazo, né? É mais ou menos isso que o mercado indicou para nós. E ele chegando meio que numa resistênciazinha aqui, né? Então é continuar acompanhando. Beleza? Então é isso. Espero que você não tenha ficado incomodado de eu mexer na planilha aqui durante, mas eu queria mostrar essas coisas pra gente, né? Para você poder ver tudo isso aí. Certo? Aqui, aqui não foi, aqui foi mais, né? O dólar australiano 0,4. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Continue nos acompanhando e não esqueça do Morning Call amanhã, que vai estar bem legal, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.